O tribunal estava cheio naquela manhã, com o burburinho típico de casos comuns. Mas quando o homem sujo e calado entrou algemado, os olhares se voltaram com desprezo. Vestia roupas rasgadas, o cabelo desgrenhado, escondia parte do rosto marcado. Alguns cochichavam, outros riam, chamando-o de mais um mendigo arruaceiro. Sentou-se em silêncio, sem levantar os olhos, como se aceitasse o julgamento antecipado. A promotora já preparava seu discurso, certa de que aquele caso seria rápido. Era só mais um sem nome, preso por invadir propriedade privada. Mas ninguém ali imaginava quem ele realmente era. A juíza titular estava ausente, e quem presidia era o juiz aposentado Domingos Sá. Conhecido por sua postura rígida, ele observava o réu com atenção incomum, folheava os papéis lentamente, parando em uma folha destacada do processo. O silêncio do tribunal foi cortado por um sussurro dele. Esse nome. Os advogados se entreolharam, curiosos com a hesitação do juiz. Enquanto isso, o réu permanecia imóvel, olhando para o chão como se carregasse o peso do mundo. A defensora pública pediu um tempo para apresentar argumentos, mas o juiz levantou a mão. Antes de qualquer coisa, quero ouvir o nome dele. Em voz alta, a oficial de justiça leu com frieza. Réu. Francisco Alves de Oliveira. O som daquele nome pareceu ecoar no salão, como se tivesse voltado do passado. O juiz Domingos deu um passo para trás, visivelmente abalado. Alguns presentes estranharam sua reação, mas ninguém entendeu o motivo. Francisco continuava calado, como se não se reconhecesse naquela identidade. Foi quando o juiz pediu um intervalo de 5 minutos, menos algo raro em sua conduta. Durante a pausa, ele caminhou até seu gabinete com passos pesados. Lá, abriu uma gaveta antiga, de onde retirou uma foto desbotada de um pelotão militar. Na foto, jovens soldados sorriam, todos com uniforme camuflado e armados. Entre eles, um especial chamava atenção. Olhos firmes, postura exemplar. No verso da foto, escrito com caneta tinteiro, lia-se: Capitão Francisco Autor de Oliveira, 1972. O juiz sentou-se na cadeira e levou a mão à boca, com os olhos marejados. Não pode ser ele. Não daquele jeito, murmurou para si mesmo. Mas o nome, o rosto envelhecido e os registros batiam. Francisco não era qualquer. Menos ele fora um dos heróis mais condecorados da Brigada do Sertão. E agora, estava ali, diante dele, tratado como um indigente. O juiz voltou à sala com uma expressão grave, quase emocionada. Os presentes notaram a mudança no ar, menos, algo ali, havia mudado. El Seiscento olhou para Francisco e disse com voz firme: O senhor foi capitão? Francisco levantou os olhos lentamente, encarando Domingos pela primeira vez. Fui, mas isso foi há muito tempo, respondeu com voz rouca e triste. O silêncio tomou conta do ambiente, como se todos sentissem que algo sagrado estava sendo dito. A promotora abaixou os olhos, envergonhada por ter zombado dele minutos antes. O juiz se levantou, tirou a toga e se colocou em posição de sentido. Capitão Francisco, é uma honra tê-lo de volta, mesmo nessas circunstâncias, declarou o juiz. A reação foi imediata: espanto, respeito e um silêncio quase reverente no salão. Francisco olhava sem entender. Fazia décadas que ninguém o chamava assim. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto sujo, contrastando com a rigidez de sua postura. Permissão para permanecer em silêncio, senhor, murmurou. Concedida, disse Domingos, emocionado, recordando-se de marchas, tiros e irmandade. As pessoas não sabiam, mas Francisco havia salvado dezenas de vidas em combate. E tudo aquilo tinha sido esquecido. Até aquele dia, a promotora pediu a palavra, mas a voz lhe faltava. Ela, que minutos antes via um vagabundo, agora encarava um homem com história. O juiz pediu que todos permanecessem sentados, enquanto ele narrava o que sabia. Capitão Francisco liderou a missão mais arriscada da década de 70. Começou, foi ferido 3 vezes e se recusou a deixar seus homens para trás. Ele era conhecido entre os soldados como o que nunca voltava sozinho. Recipe, medalha de bravura e alta distinção. Mas desapareceu após a guerra. Ninguém soube o que houve depois, menos até agora. Francisco explicou com poucas palavras o que o fez sumir. Perdi meus homens, depois minha casa. Depois, minha fé, disse. Viver nas ruas era sua penitência silenciosa por não ter salvado todos. Recusou pensão, reconhecimento ou ajuda menos, queria apenas o esquecimento. Foi encontrado dormindo em uma estação, acusado de invadir um armazém abandonado. Nem ele mesmo achava que valia a pena se defender. Mas agora, diante do tribunal,
Algo dentro dele começava a despertar, como se após décadas, alguém tivesse o lembrado de quem ele realmente era. A defensora pediu que o processo fosse imediatamente revelado. O juiz acatou e suspendeu temporariamente a sessão para ouvir testemunhos do passado. Domingos, em lágrimas contidas, revelou que Francisco havia salvado sua vida no campo de batalha. Eu era tenente, fui alvejado. Ele me carregou nas costas por quilômetros, relatou. Foi a primeira vez que muitos viram o juiz tão humano. Se hoje estou aqui, é por causa dele, completou. O clima no tribunal já não era de julgamento, mas de reverência. A história havia mudado o destino de todos os presentes. Do lado do fora, a notícia começou a se espalhar. Veteranos, jornalistas e até estudantes começaram a chegar ao fórum. Alguns traziam fotos antigas, outros medalhas, todos querendo ver o capitão esquecido. Francisco ainda parecia não entender o motivo de tanta comoção. Ele havia aprendido a viver como sombra, agora era forçado a ver a luz. A multidão crescia, não por curiosidade, mas por respeito genuíno. Ali, não havia mais um homem sujo e calado. Havia um símbolo vivo de sacrifício, coragem e esquecimento injusto. A praça em frente ao fórum estava lotada antes mesmo da nova audiência começar. Os colegas de batalhão chegaram em silêncio, usando boinas e distintivos antigos. Alguns choravam ao ver Francisco sendo conduzido novamente, agora sem algemas. O juiz Domingos fez questão de recebê-lo pessoalmente, num gesto de honra. Pela primeira vez em muitos anos, Francisco ergueu o queixo e caminhou com dignidade. Havia ali um respeito que ele jamais esperou sentir de novo. Dentro da sala, os repórteres se posicionavam para cobrir o que chamaram de o julgamento do país. Mas ninguém queria condenar. Todos estavam ali para entender. O juiz convocou veteranos para testemunhar sobre o passado do capitão. Um sargento reformado, de muletas, foi o primeiro a falar. Eu estaria morto se não fosse por ele. Francisco me tirou de uma armadilha em meio ao fogo cruzado. Outro soldado, hoje engenheiro, contou como o capitão dividia sua própria comida nas missões. Histórias surgiam como ecos do passado que ninguém sabia que existiam. A promotora, agora em silêncio, fazia anotações e se emocionava a cada depoimento. Francisco permanecia calado, como se ainda não se achasse digno de tais palavras. Mas em seus olhos, algo mudava menos. Ele começava a aceitar que ainda era alguém. A defensora pública argumentou que a prisão fora injusta e baseada em preconceito. Ela mostrou registros médicos de transtornos PS traumáticos não tratados. Comprovou que Francisco nunca teve intenção criminosa ao entrar no armazém, menos buscava abrigo da chuva. Mostrou que ele recusou auxílio do governo, por vergonha, e culpa pelos que perdera. O juiz ouviu atentamente, mas o que mais o impressionava era o silêncio honrado de Francisco. Ali não havia arrogância, apenas um fardo pesado demais para ser carregado sozinho. Cada testemunho era como um tijolo retirado do muro de isolamento que ele construiu, e o tribunal inteiro sentia isso. Durante um intervalo, um menino se aproximou timidamente de Francisco. Trazia em mãos um desenho feito com lápis de cor, mostrando um soldado de capa e espada. Você é um herói de verdade? Pergunte. Francisco sorriu pela primeira vez, mesmo que discretamente. Apenas fiz o que era certo, garoto. O menino o abraçou sem medo da aparência suja ou das cicatrizes. Foi um momento simples, mas que emocionou até os mais duros. Naquele instante, Francisco não era mais um morador de rua. Menos era um exemplo. Os veteranos organizaram uma cerimônia informal do lado de fora do tribunal. Tocaram o hino com uma pequena banda improvisada e saudaram Francisco com continência. Ele, surpreso, não sabia como reagir, mas se manteve firme. O juiz saiu para acompanhar e também prestou continência. Foi um momento de resgate, não só de Francisco, mas de uma geração esquecida. As câmeras registraram tudo e o país começou a se comover. Nas redes sociais, a hashtag Capitão Francisco Vive viralizou. Até autoridades começaram a se manifestar, exigindo retratação pública. A promotoria desistiu formalmente da acusação. O juiz anunciou que o caso seria encerrado sem condenação. Mas Domingos foi além. Determinou que o Estado investigasse o abandono institucional que levou Francisco à miséria. Ordenou que ele recebesse cuidados médicos, acompanhamento psicológico e dignidade. Veteranos se ofereceram para hospedá-lo e cuidar dele como um irmão de guerra. Francisco hesitou, mas aceitou por respeito àqueles que ainda estavam vivos. Ele começava a compreender que sua história ainda podia ter propósito. Não era mais sobre o que perdeu, mas sobre o que ainda podia inspirar. Nos dias seguintes, Francisco passou por avaliação médica e reencontrou parentes distantes. Uma sobrinha que acreditava que ele havia morrido na guerra
chorou ao vê-lo vivo. Jornais estamparam sua imagem com títulos como O Capitão, que o Brasil esqueceu. Documentários começaram a ser produzidos, e escolas convidaram Monroe para falar com alunos. Ele recusava holofotes, mas entendia a importância do que havia passado. Mais do que sua história, era sobre quantos outros tinham sido esquecidos como ele. E agora, sua voz servia como um eco para os que ainda estavam em silêncio. Francisco não falava muito, mas quando falava, todos ouviam. Um jovem soldado que assistiu à audiência foi até Francisco num evento militar. Senhor, eu queria desistir da carreira, mas sua história me deu forças. Francisco apertou sua mão com firmeza e respondeu: a coragem não é não cair, é levantar. As palavras ecoaram como conselho de pai para filho. Ele começou a ser chamado para encontros de veteranos, onde compartilhava reflexões. Ainda dormia pouco, com pesadelos da guerra, mas agora via rostos amigos ao acordar. Seu olhar ganhava firmeza, seu passo recuperava ritmo. O homem sujo e calado dava lugar ao capitão, que a pátria precisava lembrar. O juiz Domingos e Francisco passaram a se encontrar com frequência. Conversavam sobre o passado, riam das lembranças e choravam os mortos. Francisco confessou que pensou em tirar a própria vida, mas não teve coragem. Domingos disse: ainda bem, porque hoje o país inteiro precisava ouvir você. Eles decidiram iniciar um projeto de acolhimento a veteranos sem teto. Com a ajuda de doações e apoio público, ergueram o primeiro abrigo na cidade. Francisco se voluntariou como mentor e conselheiro de novos combatentes. Aqueles que antes passavam por ele na rua, agora o escutavam com respeito. O tribunal onde tudo aconteceu recebeu uma placa em sua homenagem. Lia-se: aqui, um silêncio falou mais alto que 1000 discursos. Francisco não buscava glória, mas aceitou a lembrança por todos que foram esquecidos. Veteranos começaram a ser vistos com novos olhos em todo o país. A história dele virou símbolo de dignidade, coragem e reparação. E mesmo em sua simplicidade, Francisco tornou-se herói mais uma vez. Não por empunhar armas, mas por mostrar que ainda há honra mesmo na dor. O silêncio dele mudou o país, e ninguém jamais o ignoraria de novo. Francisco passou a visitar escolas públicas para falar sobre patriotismo e humanidade. Não usava medalhas, nem uniforme, mas bastava sua presença para silenciar as salas. Os alunos, acostumados a heróis fictícios, agora conheciam um de verdade. Ele falava pouco, mas suas palavras atingiam como um disparo certeiro. Contava histórias não de vitórias, mas do perdas, dor e esperança. Falava sobre os soldados que nunca voltaram e os que voltaram sem serem vistos. Sua presença unia gerações e despertava orgulho adormecido. Cada palestra era uma homenagem aos que o tempo tentou apagar. O projeto com o juiz Domingos cresceu e foi adotado por outras cidades. Chamaram-no de Base de Retorno, um abrigo exclusivo para veteranos. Ali, homens e mulheres marcados pela guerra recebiam tratamento digno. Francisco era o rosto da iniciativa, mesmo que recusasse o título de líder. Ele preferia estar entre os outros, escutando histórias e oferecendo silêncio solidário. Os noticiários mostravam o antes e depois de veteranos reerguidos com honra. Francisco sabia que nem todos sobreviveriam, mas todos seriam lembrados. E isso, para ele, já era uma vitória. Um dia, um grupo de jovens pichadores tentou invadir o abrigo. Foram pegos por Francisco e outros veteranos. Mas ao invés de punir, algo inesperado aconteceu. Francisco os convidou para conhecer a ala dos retratos. Fotos dos soldados caídos. Mostrou a eles o significado de cada medalha, cada nome, cada história. Os jovens, impactados, pediram desculpas e voltaram dias depois, para pintar murais em homenagem aos heróis. Assim, as paredes do abrigo ganharam cor, vida e respeito. Francisco observava em silêncio, com um sorriso discreto no rosto. Era mais uma batalha vencida, menos sem violência, apenas com memória. Os anos passaram. E Francisco envelheceu ainda mais. O corpo já não obedecia como antes, mas a mente continuava. Afiada, veteranos do país inteiro vinham visitá-lo. Alguns em busca de conselhos, outros apenas para agradecer. Muitos diziam: se não fosse por você, eu ainda estaria perdido. Francisco nunca respondia com orgulho, menos apenas com um aceno humilde. Ele sabia que o maior combate da vida era interno, e que o simples fato de ainda estar vivo já era um ato de resistência. Ali, naquele abrigo, ele era mais que um ex-soldado, era um farol para os náufragos da guerra. O juiz Domingos também envelhecia, e sua saúde começou a fraquejar. Um dia, pediu a Francisco que fosse até o tribunal para uma última homenagem. Na sala Solim, diante de autoridades e veteranos, Francisco foi surpreendido. Recebeu, oficialmente, o título de Guardião da Memória Nacional, a maior honraria da justiça civil. Com a voz embargada,
O juiz disse: Hoje, honramos aquele que nos ensinou o verdadeiro sentido de justiça. Francisco tentou recusar, mas todos se levantaram em pé, aplaudindo. O mesmo homem que entrou algemado anos atrás, agora era aclamado como símbolo de honra, e naquele momento, ele finalmente se permitiu chorar. Mais tarde, Domingos foi internado e passou seus últimos dias em paz. Francisco o visitava sempre, sentando-se ao seu lado, sem dizer muito. Eles conversavam com o olhar, uma amizade nascida do fogo e cimentada pelo tempo. Domingos faleceu numa madrugada calma, e Francisco fez questão de carregar seu caixão. Durante a cerimônia, veteranos marcharam em silêncio, em respeito ao juiz que viu além das aparências. Francisco discursou poucas palavras. Ele me deu voz quando ninguém mais ouvia. A imprensa registrou o momento, e milhares assistiram comovidos em todo o país. Daquele dia em diante, Domingos passou a ser lembrado como o juiz que honrou os esquecidos. Francisco voltou ao abrigo e passou a dedicar ainda mais tempo aos veteranos. Organizou oficinas, criou pequenos grupos de leitura e plantou um jardim da memória. Cada flor representava um combatente que se foi, e os nomes estavam cravados em pedras ao redor. O local virou ponto turístico histórico, onde estudantes faziam visitas guiadas. Francisco caminhava com dificuldade, mas sua presença ainda impunha respeito. Era comum vê-lo sentado sob uma árvore, contando histórias com olhos distantes. Nunca reclamava do passado, menos apenas agradecia pelo presente. Ele não queria estátuas, queria lembrança viva. Certa noite, Francisco não apareceu para o jantar no refeitório. Um dos veteranos foi até seu quarto e o encontrou sentado, com um livro no colo. Havia partido em paz, como quem adormeceu após cumprir sua missão. O país inteiro chorou sua partida, e os jornais chamaram-no de o último sentinela. Foi decretado luto oficial, e um funeral, com honras de Estado, foi realizado. Militares antigos e novos marcharam juntos como em uma única tropa. No túmulo, cravaram uma frase: Aqui descansa um homem que calou o mundo com sua história. E naquele dia, mais uma vez, o silêncio foi a maior homenagem. Após sua morte, o abrigo ganhou novo nome: Instituto Capitão Francisco de Oliveira. O projeto se expandiu por todo o país, salvando centenas de vidas anualmente. Livros, filmes e até peças de teatro contavam sua trajetória. Mas o que mais emocionava eram os jovens que decidiam servir inspirados por sua jornada. Em cada sala do Instituto, fotos dele ao lado dos que resgatou enfeitavam as paredes. Ele havia se tornado eterno sem nunca buscar grandeza. Francisco, homem que veio do silêncio, havia mudado uma nação inteira, e agora, sua história viveria para sempre. Hoje, quem passa pelo antigo tribunal encontra o mural onde tudo começou. Mostra Francisco entrando de cabeça baixa e saindo erguido, como um gigante. Escolas ensinam sua história como exemplo de justiça e compaixão. Veteranos são recebidos com honra graças ao eco que ele deixou. A cada 25 de março, data de sua libertação, o país celebra o Dia Nacional do Veterano Invisível. Não é apenas sobre ele, é sobre todos os que um dia foram esquecidos. E sempre que alguém julgar pela aparência, lembrará que o verdadeiro valor está na história não contada. Francisco partiu, mas jamais foi embora.